quando Deus vier em glória, quando Ele se revelar finalmente ao mundo, quando Ele em Cristo Jesus rasgar os céus e vier a essa terra, e quando todo olho verá e toda verdade será estabelecida, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. É o grande dia que nós esperamos, o dia da vinda de Jesus, o dia da sua revelação, em que Deus vai mostrar finalmente a sua glória ao mundo inteiro. Ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra gloriar-se, ela tem um sentido negativo na nossa língua, né? Ela significa gabar-se, jactanciar-se. Uma pessoa que está se gloriando é uma pessoa que está se exaltando, né? Se gloriando nos seus próprios méritos, ou querendo aparecer, ou qualquer outra coisa. Mas aqui a palavra gloriar-se, ela não está no sentido negativo. Talvez o significado mais próximo é o significado de alegrar-se ou regozijar-se, como por exemplo na Nova Tradução na linguagem de hoje. Se você tem essa tradução aí, você vai ver que eles já traduziram assim: nós nos alegramos, em vez de gloriar-se, não é? Nós nos gloriamos, ele diz, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus, que é o sentido mais correto. Então, esse é a terceira consequência de sermos justificados pela fé em Jesus Cristo. É que nós podemos nos regozijar na esperança da glória de Deus. Mas o que é isso? Paulo aqui está se referindo à manifestação final de Deus, quando Deus vier em glória, quando Ele se revelar finalmente ao mundo, quando Ele em Cristo Jesus rasgar os céus e vier a essa terra, e quando todo olho verá e toda verdade será estabelecida, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. É o grande dia que nós esperamos, o dia da vinda de Jesus, o dia da sua revelação, em que Deus vai mostrar finalmente a sua glória ao mundo inteiro. E nós vamos participar dessa glória. E essa é a nossa esperança. A palavra esperança que está aqui, ela tem que ser lida à luz do Novo Testamento como um todo. A esperança, na verdade, é certeza, porque em português, né, quando a gente diz assim, eu tenho esperança de que eu vou ser salvo, então a palavra esperança, ela dá uma ideia de que é uma expectativa que não é confirmada, pode ser e pode não ser, não é isso que a palavra esperança significa? Mas no Novo Testamento, quando diz que o crente tem a esperança da vida eterna, significa a certeza. Ele tem certeza, só que ele está esperando que se concretize, mas ele já tem certeza disso. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que nós nos alegramos na certeza de que vamos participar da glória de Deus quando Ele se manifestar no dia do juízo. Essa é a terceira consequência. A primeira é paz com Deus, a segunda é acesso a Deus, e a terceira é alegria na certeza de que nós vamos participar daquele momento em que Deus haverá de voltar em glória na pessoa de Cristo Jesus para esse mundo. E qual é a base para a nossa confiança? Exatamente essa, que nós já fomos justificados, já fomos perdoados, nós temos paz com Deus, Ele já nos acolheu, já nos introduziu na sua presença, e agora a gente está só torcendo, né? Entre aspas, né? Esperando e dizendo, vem Senhor Jesus, porque quando o Senhor vier, eu vou participar da tua glória, eu participarei do teu triunfo, da tua vitória final. Nós nos alegramos, nos regozijamos, nós nos gloriamos no fato de que nós vamos participar na manifestação da glória de Deus. Essa expectativa nos enche de alegria com base na obra de Cristo Jesus. Está muito claro por essa passagem que a justificação é a raiz de todas as outras bênçãos aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, temos acesso à graça de Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas por quê? Porque fomos primeiro justificados.
Justificado é ser declarado justo por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É daí que vem todas as outras bênçãos. A partir da justificação, nós vamos ver, há muitas outras bênçãos, até as tribulações, é o que veremos no próximo domingo, até as tribulações, elas são usadas por Deus para nos beneficiar. Mas a base disso é a justificação. Por isso a pergunta central que nós temos que fazer, e a pergunta mais importante é essa: estamos justificados? Já cessamos a guerra com Deus? Já estamos em paz com Ele? Já fomos aceitos na sua presença? O nosso coração se alegra na expectativa da vinda do dia do Senhor? Essas bênçãos, essa é outra coisa que nós aprendemos aqui, é que essas coisas como paz, acesso e glória, elas são experimentadas aqui e agora. Não é uma coisa apenas lá na eternidade. Aquele que foi justificado pela fé, ele já tem o privilégio de ter um gostinho de como vai ser a vida eterna. Ele já experimenta um pouco daquela paz com Deus que vai reinar em toda a eternidade. Ele já experimenta um pouco do acesso a Deus que será pleno na eternidade. Ele já experimenta um pouco dessa alegria na glória de Deus que será plena na eternidade. Aqui e agora nós já experimentamos um pouco do que será o mundo vindouro. E esse é um grande privilégio para nós. E é isso que nos faz diferente do mundo. As pessoas que não são justificadas dos seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo, elas se iludem com a paz falsa, com uma alegria falsa, que são baseadas em coisas passageiras, que são baseadas em pessoas. As pessoas tentam se consolar nesse mundo, colocando toda a sua esperança, sua expectativa de paz em outras pessoas, numa namorada, num namorado, num ídolo de futebol, num ídolo de cinema, ou em coisas como a tecnologia, a sexo, ou a procura do dinheiro, e o conhecimento, cultura, educação. As pessoas procuram deuses que confortem o seu coração. Mas aquele que foi justificado com Deus mediante a fé, ele experimenta paz verdadeira, acesso ao Senhor do universo e aquela glória, aquela alegria no mundo vindouro. E nada pode substituir isso. Tudo mais é ilusão. São falsos deuses que não podem de fato satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui. A primeira, para aquelas pessoas que estão aqui nessa noite e que dizem que sua consciência está em paz com Deus. Eu queria que você examinasse cuidadosamente a sua consciência e que você fizesse a seguinte pergunta: em que é que eu baseio essa minha certeza de que, ou essa sensação de que minha consciência está em paz com Deus? É porque você acha que está fazendo o melhor? É porque você acha que você se esforça para fazer o certo? É porque você acha que você ajuda algumas pessoas? É isso. É por isso que você acha que está tudo bem com você e Deus. Em que é que você baseia essa sensação? Eu quero dizer para você, como eu já disse ao longo dessa mensagem, que essa é uma base falsa. Uma pessoa pode pensar que ela está em paz com Deus, porque no fundo do coração ela acha que está fazendo o seu dever, fazendo o melhor, ou cumprindo as obrigações morais, e ela se ilude pensando que isso resolve o problema do pecado dela em relação a Deus. Não resolve. Eu queria que nessa noite você examinasse o seu coração, porque você pode estar tendo uma falsa esperança, uma falsa certeza de salvação, que ela está baseada nos seus esforços, no que você é, no que você faz. Só existe paz com Deus, só é possível mediante Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Somente se o seu coração descansa na cruz, se a sua esperança é o sangue derramado de Cristo, e nele, somente nele, repousa todas as suas expectativas. Se não, essa sensação é falsa. Talvez a segunda palavra é para aqueles que estão aqui nessa noite e que se sentem inquietos, angustiados, culpados e até incertos do relacionamento com Deus. Da mesma forma que uma passagem como essa, ela pode sondar profundamente o nosso coração, nos quebrantar e nos humilhar, por outro lado, ela também traz esperança. Porque se é pela fé e não por obras, creia nessa noite. Creia nessa noite.
Nessa noite, diga no seu coração a Deus: Senhor, eu percebo que eu sou um pecador, eu percebo que eu não tenho mérito nenhum, o Senhor não tem a menor obrigação de abrir o trono da sala, da tua realeza, estender o teu cetro de favor para mim. O Senhor pode manter as portas fechadas toda a minha vida e o Senhor estaria certo. O Senhor não tem obrigação de me dar nada, eu não mereço nada, sou um pecador. Mas o Senhor me oferece Jesus Cristo como sendo o meu Redentor, e eu pela fé o recebo, pela fé eu faço dele o meu Redentor, coloco nele a minha esperança. E você pode fazer isso nessa noite e sair daqui hoje à noite uma pessoa justificada, que é o maior privilégio que alguém pode ter. Pode me faltar dinheiro, pode me faltar saúde, pode me faltar amigos, bens materiais, companhia, mas se eu for justificado pela fé em Cristo Jesus, eu tenho consolo e conforto no meio de todas as aflições aqui nesse mundo, inclusive regozijo na esperança da glória de Deus. De que adianta você ter tudo mais que esse mundo diz que é importante e valioso, ser bonito, cheiroso, torcer pelo Goiás, ser rico, ou, não era Goiás, não era, eu queria dizer Vila Nova, desculpem. E, né, de que adianta você ter tudo isso e no final você está condenado debaixo da ira de Deus? Então nessa noite você pode fazer isso. E finalmente uma palavra aqui a você que já foi justificado pela fé, você que já foi recebido por Deus mediante Jesus Cristo, e que está abatido, está triste, está infeliz, por conta das vicissitudes dessa vida. Lembra do que Paulo falou: o terceiro efeito da justificação pela fé é o regozijo na esperança da glória de Deus. Se a sua alegria for baseada nas coisas desse mundo, em pessoas, bens e situações, ela certamente vai se perder e ela vai variar. Mas se a sua alegria for baseada nas promessas de Deus, na expectativa da glória de Deus, dessa glória que se aproxima, você vai ter uma âncora segura para se regozijar, mesmo diante do sofrimento e da dificuldade, diante da perda de um ente querido, diante da perda do emprego, da incerteza financeira, o que é que vai ser de mim amanhã? Mas você guarda no peito essa convicção da glória de Deus que se aproxima e que você participa nela porque você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Isso deveria consolar o seu coração. Eu quero que você medite nisso nessa noite e que torne o seu luto em alegria, a sua tristeza em glória, e que o lamento vire uma canção diante de Deus por tudo que Ele fez mediante o seu Filho Jesus Cristo. Que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e que Ele nos console, que Ele nos atraia a si e que Ele nos abençoe a todos nessa noite. Amém. Quando consideramos o grande dia de Deus, devemos entender que ele representa tanto a culminação da história da redenção, quanto a manifestação da justiça divina. Em Apocalipse 20:11, somos apresentados ao grande trono branco, onde os mortos são julgados segundo suas obras. É um momento que deve nos encher de reverência e temor. O juízo ocorrerá, e ninguém escapará de prestar contas a nosso Criador. Isso deve nos levar a uma condição de sobriedade sobre a seriedade da nossa caminhada cristã. Este versículo nos lembra que um dia todos reconhecerão a soberania de Deus, e cada um de nós se apresentará diante dele para prestar contas de nossas vidas. O grande dia da glória de Deus não é apenas uma questão de futuro distante. É uma realidade que nos chama à preparação e à vigilância hoje. O grande dia também é um dia de esperança para os que estão em Cristo. Para nós que temos a fé fundamentada em Jesus, entendemos que não enfrentaremos a condenação. Em João 5:24, Jesus nos assegura: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa promessa é uma âncora para nossas almas. No grande dia, seremos recebidos com alegria, porque seremos revestidos da justiça de Cristo, não por nossos feitos, mas pela graça que nos foi concedida. Em 1 Pedro 1,17, somos exortados a conduzir nossas vidas com temor, sabendo que em breve prestaremos contas a Deus.
A iminência desse grande dia deve nos motivar a viver de maneira que glorifique ao Senhor e reflita o caráter de Cristo em nós. O grande dia da glória de Deus representa um tempo em que todas as coisas serão restauradas e a justiça será estabelecida. Embora ainda vivamos em um mundo marcado pelo pecado, pela dor e pela injustiça, esse futuro esperançoso nos ensina a perseverar. Em Romanos 8,18, Paulo declara: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O sofrimento que enfrentamos agora é passageiro, mas a glória que Deus manifestará será eterna e incomparável. Seguir em vigilância é também um chamado para sermos sal e luz neste mundo, vivenciando a nossa fé de forma autêntica. Jesus nos ensina em Mateus 5,14 que somos a luz do mundo e que devemos deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Esse testemunho é fundamental, pois é através de nossas vidas comprometidas com a verdade do Evangelho e a justiça de Deus que outros poderão vislumbrar a glória que há de vir. Assim, enquanto esperamos pelo grande dia da glória de Deus, somos chamados não apenas a manter a esperança viva em nossos corações, mas a viver de acordo com essa esperança. Devemos ser diligentes em nossas orações, na busca pela santidade e na proclamação da verdade de Cristo. O dia da glória de Deus não deve ser um motivo de temor para nós, mas sim uma expectativa alegre que nos impulsiona a viver plenamente em Cristo. Portanto, que cada um de nós se lembre da certeza de que o grande dia está se aproximando. Que isso nos encoraje a viver com integridade, a buscar a justiça, a mostrar amor e compaixão e a proclamar com ousadia a mensagem do Evangelho.